Meus irmãos, Jesus nos diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 6: Não atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Palavra da nossa salvação. Meus irmãos, eu quero falar de um assunto um pouco diferente do que geralmente eu falo aqui no canal. Nesse texto que nós lemos, Jesus estava falando sobre pérolas. Talvez algumas pessoas não saibam o que é uma pérola, mas ela é uma gema orgânica feita de um material sólido e esférico, muito apreciado, para a fabricação de joias, de colares, de brincos. E dependendo da beleza e da raridade, elas acumulam um alto valor. A sua cor, formato, seu tamanho variam bastante devido às condições ambientais em que elas foram produzidas. As pérolas, elas são produzidas por moluscos, como as ostras e os mexilhões. Em algum momento, um corpo estranho, um objeto minúsculo ou um parasita, ele invade principalmente as ostras e esse pequeno objeto orgânico começa a causar danos internos e uma enorme irritação. Então, quando ele invade a ostra, para ela se proteger e para ela também sobreviver, elas vão revestindo esse material irritante e por vezes danoso com finas camadas de nácar, que é aí um composto de carbonato de cálcio e proteínas. E a ostra faz um trabalho árduo para vencer esse parasita e sobreviver. Com o tempo, essas camadas vão se solidificando e acabam formando uma pérola. Por outro lado, o porco, todos nós sabemos, é um animal que foi domesticado a partir do javali para a produção de carne, Eles são criados em chiqueiros, onde comem seus alimentos, geralmente misturados aí com seus próprios dejetos. O cheiro desagradável, que é produzido, que exala por eles, pode ser sentido aí a centenas de metros de distância. E aqui eu quero fazer uma pequena reflexão com você. Todos nós, como as ostras, têm a sua própria história, suas próprias dores, suas próprias feridas, suas próprias experiências de quedas, de sofrimentos e também de superação. Na minha adolescência, eu passava o maior tempo com a minha avó materna. Nós morávamos em casa, eu, a minha avó, meu irmão e a minha mãe. A minha mãe era professora e também era coordenadora das escolas. E na época era um trabalho muito corrido para ela, visitando escolas, participando de cursos de formação. Era o fim daquelas escolas multisseriadas. Talvez alguém aí dos mais antigos lembrem disso, Nas escolas do interior, os professores davam aulas para crianças de todas as faixas etárias e também de várias séries, numa mesma sala. E os professores eram também os merendeiros e eram também os zeladores. Então, meus parabéns para esses heróis que viveram esse tempo. Pois bem, voltando aqui então à história, desculpa aí o parêntese, devido a isso, eu passava a maior parte do meu tempo com a minha avó. Ela levantava bem cedo, acendia o fogo no fogão a lenha, colocava água para esquentar, para tomar chimarrão. Eu estou sempre com o meu prontinho, E enquanto o sol ia nascendo, ela ia me contando as histórias da vida dela com o meu avô, que já havia falecido. Eu ficava espantado, como criança na época, em ver as dificuldades que os pioneiros tiveram para
construir as primeiras casas, abrir as primeiras estradas, construir as primeiras igrejas, né? Hoje eu tenho 44 anos e já vivi tanta coisa, passei por tantas situações, privações, humilhações, decepções. Mas eu aprendi uma lição muito importante depois que eu deixei o ministério pastoral. Quando eu era mais jovem, eu passei os melhores anos da minha vida começando igrejas do zero, junto com a minha esposa, tendo de sobreviver com muito pouco, mas muito pouco. Teve uma época que o único par de sapato que eu tinha eram furados, né? E os dedões do pé ficavam aparecendo. Eu tentava lá fazer um malabarismo, né, para que as pessoas não percebessem. Um dia eu participei de uma reunião de pastores, todos de terno, né? Na época da microfibra, risca de giz, sapatos espelhados, brilhantes, né? Dava quase para pentear o cabelo aí com o espelho do sapato. E eu lembro de como eles tiraram sarro, fizeram piadas, né, com os meus sapatos, diziam que os meus sapatos tinham ar-condicionado, e todos ganhavam salários altos e viviam vidas muito confortáveis. E talvez alguém pergunte, ou talvez alguém diga assim, mas por que você aceitava viver dessa forma e por tanto tempo? Parece uma contradição, parece um paradoxo. Meu querido, meu irmão, tem coisas que as pessoas nunca vão entender. Amor. Eu amava ser pastor. Eu amava poder cuidar das pessoas, poder ajudar as pessoas. Mas quando eu adoeci, eu não tive o prazer de receber uma visita, uma única oração, ou pelo menos uma única palavra de apoio dos meus colegas de ministério. Eles simplesmente sumiram, né? E isso de uma forma muito natural, cada um cuidando da sua vida, né? E eu que tinha criado, né? Eu que tinha criado tantas expectativas no meu coração, fiquei absolutamente sozinho. Mas essa solidão, ela foi muito importante. Foi mais do que importante. Ela foi providencial. Porque só assim eu pude comprovar o que eu já percebia. Eu vi na prática aquilo que na teoria eu já estava aprendendo. Que eu era útil. E ponto final. E esse período foi muito importante para que eu entendesse que eu não estava em casa, que aquela não era a minha família, que aquele povo não era o meu povo e que eu tinha que voltar, eu tinha que retornar para minha casa, que eu tinha que retornar para o meu povo, que era a hora de eu estar com os meus. Então, quando eu retornei para a Igreja Católica, muitas pessoas que conviveram comigo naquela época, né, às quais eu sou muito grato, né, algumas delas me compreenderam, me enviaram mensagens lindas que confortaram meu coração. Mas a maioria reagiu com acusações, maldições, apedrejamento. Mas mesmo com essa reação extremamente negativa e agressiva, mesmo assim eu tentei de todas as formas procurar essas pessoas, explicar com detalhes tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha passado, né? Tentava abrir o meu coração, falando de detalhes que levaram a abrir meus olhos e tomar as minhas decisões, né? De como eu peguei os parasitas, de como eu peguei os objetos estranhos e transformei em pérolas. Mas de todas essas pessoas eu ainda recebi mais desprezo, o que me causou uma dor ainda pior.
Coisas do tipo: você está com depressão porque deu lugar ao diabo, está se fazendo de fresco, nunca foi convertido, nunca foi pastor. Então, meus irmãos, desculpa aí o exemplo forte, mas eu quero te dar um conselho de irmão. Não dê as suas pérolas aos porcos. Algumas vezes a gente busca validação para nossa própria dor, e a gente busca quem olhe com compaixão para o nosso sofrimento. Mas o que encontramos é ainda pior do que o sofrimento que nós estamos vivendo, que é o julgamento, o apedrejamento, a incompreensão, o linchamento. Então essa lição eu aprendi. Não adianta você expor as suas dores para pessoas que não têm o mínimo de sentimento humano. E eu nem estou falando aqui de sentimento cristão. Depois de uns 3 anos tentando, né? Eu finalmente aprendi. Então, quando me agridem dizendo que eu nunca fui pastor, eu respondo: não, nunca fui pastor, eu fui pedreiro. Quando dizem: você nunca leu a Bíblia, eu respondo: verdade, nunca li mesmo a Bíblia. Quando eu era pastor, eu lia o Gibi da Mônica, né? E eu pregava sobre os planos infalíveis do Cebolinha e do Cascão. Você nunca foi convertido? Eu respondo: não, nunca fui convertido ao cristianismo, eu era budista. Eu era budista lá no Tibete. Então, meus irmãos, eu entendi que eu não devo lançar as minhas pérolas aos porcos, porque eles se voltam e nos despedaçam. Então, mais uma vez, ouça esse conselho de um irmão em Cristo. Compartilhe as suas pérolas que foram forjadas, né, aí nos seus sofrimentos, nas suas dores, nas suas angústias. Compartilhe essas pérolas com pessoas que são cheias do amor de Deus. E eu tenho certeza que será uma experiência leve e muito consoladora. Deus abençoe você.